Fé com o pastor Eduardo dos Santos e fé para vencer. Graças a Deus, Deus seja louvado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pastor Eduardo que nos fala, estamos de volta mais uma vez, o Senhor nos dando força. A cada mensagem, Deus está nos dando força para continuar. Queremos te abençoar e iremos dar início a um estudo falando sobre o vinho, na Bíblia. É um assunto muito importante para nós que participamos de Santa Ceia, que estudamos a Bíblia e encontramos por diversas vezes a palavra vinho e queremos saber que vinho é esse. Será que esse vinho que está aí no mercado hoje, cheio de álcool dentro? Opa, que vinho é esse? Esse vinho é o mesmo da Bíblia? É o mesmo vinho daquele casamento que Jesus esteve presente, que foi transformado água em vinho? Será que é isso mesmo? A Santa Ceia é com suco ou é com vinho? E aí, tá certo, tá errado? Vamos falar disso. E nosso intuito é te abençoar, tá bom? Mas antes de iniciarmos, vamos abrir a palavra de Deus. Mas antes de abrir a própria palavra, vamos orar. Não posso mudar, essa forma de nós introduzirmos a palavra de Deus orando, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, o Senhor é tudo para nós. Nos perdoa, meu Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Toma, Deus, cada um ouvinte que vai estar ouvindo esta palavra, que possa trazer luz e esclarecimento para a tua vida e que ele possa ser ricamente abençoado com esse estudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro aos Efésios, que é a carta de Paulo aos Efésios. Abra comigo em Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu queria falar sobre vinho para ajudar a muitos irmãos que têm tido dúvida e por sua vez até feito comentário e criticado o fato da igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela sempre celebrou a ceia com vinho. Não vou falar da Santa Ceia agora, mas vou dar uma pincelada no decorrer da mensagem. E as traduções da palavra vinho, em todas as traduções, no grego, no hebraico, no latim ou no inglês, até mesmo no português, as traduções que a Bíblia tem, todas elas você só encontra a palavra vinho, só. Você não encontra a palavra que é suco da uva industrializada, comercializada, como a gente vê hoje aí. É suco de uva, do verdadeiro sumo da uva, nesse sentido. Esses sucos enlatados, eu não digo o suco integral, que por sua vez, mesmo sendo industrializado, mas você vê a pureza que é aquele suco. Mas nos tempos
passados, até hoje também, quem sabe o que é o lagar? Naquele período existia uma roda gigante, uma pedra, né, bem gigante, e passava-se por essa roda um certo tronco, e essa roda ela ficava dentro de tipo uma espécie de bacia feito com pedras. Eu posso dizer que eles usavam betume, né, para betumar ela, para ficar parecendo uma bacia e essa pedra no meio. E quando eles moviam aquela pedra em círculo, ela passava e esmagava aquelas uvas. E em outros lugares também vocês irão ver pessoas amassando com os pés. Talvez com tanta tecnologia hoje não vai se fazer mais isso, mas os mais antigos, eles no seu lagar, eles faziam isto. A palavra vinho, eu quero deixar aqui algumas traduções para a palavra vinho. A Bíblia fala sobre o tema mencionado no texto, que envolve vinho, como a passagem de Cristo transformou água em vinho em um casamento. Este tema será estudado agora. Existem várias palavras na Bíblia, tanto no grego quanto no hebraico, que são traduzidas como vinho ou bebida forte. Nós temos aqui duas palavras que temos o mesmo significado. Por exemplo, oinos e aim, que significa vinho embriagante ou vinho doce, puro sumo da uva. O que define qual é o tipo é o contexto bíblico. O que vai definir qual é o vinho usado está dentro do contexto daquilo que você lê. Nós iremos observar vinhos para casamento, vinhos que até foram dados para crianças. Isso nós iremos ver no decorrer. E você vai ver que diante do contexto que você está lendo, você vai ver se aquele vinho era vinho mesmo, que já tinha sua própria fermentação, ou se era do verdadeiro suco extraído na hora da uva. Ok? Então vamos lá. Temos também uma tradução também em hebraico que quer dizer shekar, que significa bebida embriagante. Temos também tirosh, vinho fresco recém-espremido da uva, o puro suco. Esse é o tirosh. Esse é um vinho, mas ele é um vinho extraído na hora. Temos também, algumas pessoas pensam não haver vinho não fermentado. Ou seja, eles acreditam que toda espécie de vinho tem fermento. Vocês dizem que utilizam vinho na Santa Ceia. Que isso está errado, que o vinho tem fermento, que o vinho é isso, que o vinho é aquilo outro. Mas por que eles usam isso? Por que as pessoas falam aquilo que não sabem? Exatamente por não ter alguém que esclareça que nem todo vinho vai embriagar a pessoa. Nem todo vinho vai, porque se você pegar a uva e você extrair o vinho dela, ela vai te deixar embriagado? Se você extrai o suco e não bebe e vai estocar aquele suco, automaticamente, quanto mais velho ele ficar, mais ele produzirá por si só o teor do álcool. Precisamos ter sabedoria e compreender a necessidade de sermos cristãos amadurecidos e saber que o vinho utilizado na Santa Ceia
é diferente do vinho que é utilizado em um casamento. Em um casamento onde você vê que as pessoas bebem em quantidade. Pense nisso. Um vinho que é dado para uma criança. Você vai ver no contexto que a linguagem que está sendo mencionada, o vinho é diferente. Porque se eu digo, na Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz que ouviu-se dizer que uns comiam demais e outros se embriagavam. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17. Ou seja, se na Santa Ceia que Paulo mencionou na carta dele aos Coríntios, encontrou pessoas embriagadas, eles não estavam embriagados por causa do suco. Creio eu claramente que eles estavam embriagados com o vinho Shekhar ou o Ian, porque todos esses dois aqui, na verdade o Shekhar, que é uma bebida embriagante, porque o Ian e o Tirosh são aqueles que são espremidos, recém-espremidos da uva. Então vamos lá. Algumas pessoas pensam que não haver vinho fermentado. Porém, isso não procede. A enciclopédia judaica, por exemplo, declara que o vinho fresco antes da fermentação é chamado de Yain Migat. Se eu for falar na questão em inglês, poderia ser gate, mas Yain Migat, vinho de tonel. Em Lamentações 2:12, fala-se de um vinho como um alimento de bebês de colo. Tal vinho só poderia ser o puro suco da uva. Se vocês querem acompanhar comigo em Lamentações, venham comigo aí se você está com sua Bíblia na mão. Eu sempre comento com os irmãos a necessidade de você assistir meus vídeos com a sua Bíblia. Então veja aí em Lamentações, capítulo 2, verso 12. Olha o que diz. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Vocês vão observar que nessa tradução e em outra tradução, você vai ver que esse vinho mencionado a essas mães, a essas crianças de colo, porque estou mencionando a mãe, se é mãe porque tem filho. Então essas crianças mencionadas são crianças que automaticamente não estão se embriagando com este vinho. É um vinho extraído daquela uva naquele período, não aquele vinho estocado de baú que passa tempos e tempos fermentando e levando as pessoas a embriaguez. Então, querendo ou não, mesmo que você encontre o contexto e que te leve que aquele vinho embriaga-se, significa que você precisa compreender que mesmo que você tome por indicação médica, como nós iremos encontrar por indicação médica, que pessoas tomem meia taça durante a semana, tome 3 taças durante a semana, por questão de tratamento médico. Observe que tem pessoas que passam até por tratamento médico. Mas, meu irmão, se eu estou falando de vinho, muitas pessoas estão com suas mentes nos bares. Muitas pessoas estão com sua mente em bebidas totalmente alcoolizadas. Eu estou falando de vinho bíblico, de um vinho que você pode comprar, um vinho tinto seco, e você vai perceber que o teor que ele produz é um teor da própria uva. No entanto, esse ensinamento não é para dizer que você tem que beber, de forma alguma. De forma alguma. Isso é para esclarecimento, para trazer para você, cristão, que o vinho na Bíblia, dependendo do seu contexto, você vai encontrar só a expressão vinho. Porém,
em momentos e ocasiões, aquele vinho que foi utilizado foi extraído da uva exatamente naquele momento. E a transformação de água em vinho, se foi transformado por Deus, eu com certeza creio plenamente que foi o mais puro sumo da uva, o mais perfeito vinho extraído da uva. Ele não foi lá extrair, houve um milagre da parte de Deus. Tá bom? Então vamos para frente. Imagine você uma festa de casamento e Jesus dando vinho para todo mundo e o povo bebendo até umas horas. Como é que ficaria aquele povo naquela festa? Então, vamos lá. Então você vai encontrar nesta linguagem, no contexto que lemos de Lamentações 2, falando sobre vinho. O escritor filósofo grego Aristóteles utiliza a palavra oinos para descrever o suco fresco da uva. Então, quando eu digo que na tradução do grego a palavra oinos, eu estou dizendo que aquele vinho é o vinho que fica estocado, que produz por si só essa fermentação da uva. Não é humana, é divina, porque o próprio fermento que tem na uva é produzido pela própria natureza criada por Deus. Então vamos deixar eu posso considerar ignorância. Mas eu não estou dizendo que, mesmo sendo criado por Deus e fermentado, porque independente de qualquer coisa, se você beber e você dirigir, e você parar em uma blitz, e você for pego com um teor de álcool acima do limite, que é permitido pela lei de trânsito, automaticamente você vai ser autuado por estar dirigindo alcoolizado. Então, eu, de hipótese alguma, apoio o alcoolismo. De hipótese alguma, eu ministro para ninguém dizendo que se deve beber vinho, a não ser por orientação médica e ter a dosagem que vai ser prescrita pelo médico. Então, eu vou estar nessa mensagem sendo claramente, pausando tudo e mostrando que há uma necessidade de você compreender a palavra de Deus sem ficar razoando e tão pouco fazendo crítica sobre o assunto que você não sabe. Então, estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, me acompanhe. Então, você vai ver que no grego, você vai ver que tanto inhaim como oinos, você vai ver que são sucos, são aquele suco extraído da uva, ok? Então, Ateneu, escritor grego nascido no Egito, fala sobre vinho, oinos, sendo pego no campo. Iaim em hebraico, deixa eu corrigir, Iaim em hebraico e oinos no grego. Iaim em hebraico e oinos no grego. São palavras genéricas que significam todos os tipos de vinho que existem. Sejam os vinhos, sejam os embriagantes ou não fermentados. Observe, embriagantes e não fermentados, que são os, se no caso tivesse fermentado, eles seriam embriagantes. Mas como ele não é embriagante, são os não fermentados. Logo, para identificarmos quando está se tratando de outro tipo de vinho, deve-se, sobretudo, avaliar o contexto literário. Precisamos avaliar o contexto literário para definirmos qual é o vinho utilizado. É por isso que eu vou chegar na Santa Ceia. E o contexto social da época. Mas voltemos à pergunta principal: qual tipo de vinho abençoado por Deus? Qual tipo de vinho abençoado por Deus? Hein? Qual tipo de vinho abençoado por Deus? Vamos pegar dentro desses estudos e compreendermos. Só há um tipo de vinho que é abençoado do Senhor: Tiroche, o puro suco da uva recém-espremido. Por que, pastor, esse? Por que essa expressão?
vocês vão observar que todos têm os seus propósitos, têm sua direção, e a natureza foi criada por Deus e é abençoada por Deus. Mas dentro do conteúdo, dentro do que eu estou falando e onde eu quero chegar, eu vou mostrar para vocês essa tradução para Tirosh e o porquê que Tirosh nós iremos usar como um vinho abençoado. Isaías 65:8 diz: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho, Tirosh no cacho, tá vendo? No cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois a bênção, beracá, ou beraca, na linguagem, né? Beraca. Sou muito bom em hebraico não, irmão. Beraca, além de bênção, quer dizer louvor a Deus, prosperidade, acordo de paz. Em Provérbios 3:10, observe aí comigo em Provérbios 3:10. Provérbios 3:10 diz assim, deixa eu abrir aqui para nós mencionarmos que alguns eu teria que fazer isto. Diz assim: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3:10. Tirosh aparece como símbolo de bênção e prosperidade. Não é porque eu estou dizendo que o vinho tem também o seu significado no livro de Apocalipse. Quando você ouvir a palavra vinho, nós teremos a tradução como um significado na sua expressão, como alegria, te traz alegria. Então observe o seguinte, também em Deuteronômio 11:14, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e últimas, para que colhais o vosso cereal e o vosso vinho. Tirosh. Observe que eu estou falando de uma colheita. Tirosh. Eu estou falando de colheita. Observe que se você vê o vinho que é extraído e que é estocado para o comércio, você vai ver que ele tem seu fim. Porque vocês que já tiveram entendimento e que agora está sendo revelado e vendo toda a tradução da Bíblia, mostrando o vinho o tempo todo, e na Santa Ceia você quer fazer suco. Na Santa Ceia é com suco. A Bíblia não diz suco, a Bíblia diz vinho. Mas é necessário que você tenha revelação, que seus olhos sejam abertos e que você venha entender que a Bíblia, se ela fala vinho, é porque tem que ser vinho. Se todas as traduções dizem vinho, você tem que tomar do vinho na Santa Ceia. Se a Santa Ceia da sua igreja não é vinho, está errado. Ô irmão, o suco não contém açúcar? Não contém? Esse suco de mercado aí, o Maratá, esses outros, ele não tem açúcar? Eu já vi até coisa muito mais bizarra. Eu já ouvi dizer que já fizeram suco até com kisuke de uva, aqueles de Maratá. Olha, é falta de sabedoria, é falta de entendimento, é falta de compreensão. É necessário ter revelação para você compreender que essa palavra vinho, utilizada na Bíblia, você tem que pegar o contexto. Porque você dá um exemplo de que o vinho dos bares, quando você fala de vinho, só pensa em bebida alcoólica. Sabe por que isso? Porque você veio do mundo. Assim como eu também já estive no mundo.
E a mente da gente fica o tempo todo focada em bebida alcoólica, bebida alcoólica, bebida alcoólica. Sim, existe vinho que tem a sua fermentação. Como diz lá, nós lemos em Provérbio, tem o seu fermento, tem a sua parte alcoólica. Eu cheguei a ler aqui em Provérbios 3, o seu mosto, né? Foi essa expressão, aqui no 10, no 13, 3:10, o seu mosto, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto. Ou seja, vai haver isto. Você vai encontrar uvas, entendeu? Retiradas naquele momento, que você vai chupar ela, dependendo até da quantidade. Eu já ouvi até comentário que você pode até extrair um determinado teor, mas não o ponto, irmão. Não o ponto de você sair por aí cambaleando. Ô irmão, eu estou falando de uma coisa racional, eu não estou falando de uma coisa exagerada. Então, se você tem um suco extraído da uva naquele momento, automaticamente você vai ter um suco perfeito, um tiroche, tá bom? Então, nós aqui observamos todos os vinhos embriagantes e as demais bebidas fortes são tidas como mortíferas. Quando nós abrimos a palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, capítulo 23, observe agora que eu vou mostrar a vocês que quando se trata de bebida forte, bebida alcoólica, olha o que nós encontramos em Provérbios. Provérbios 23, do 29 ao 32. Especificamente, vocês vão ver aqui o 30. Para os que se adoram perto do vinho, tá vendo? Para os que andam buscando bebida misturada, para os que andam buscando bebida o quê? Misturada. Ah, se eu tenho um suco espremido ali da uva, tirado aqueles cachos lindos ali da uva e extraído aquele sumo da uva, eu vou ter um suco, eu vou ter um vinho mesmo, tem que ser uma coisa clara. Agora, se você mistura ou você vai estocar para vender, para comercializar com um vinho forte, automaticamente você vai ver que ele vai produzir por si só um teor de álcool. Então, quando você chega em Provérbios e encontra no versículo 30, para os que se adoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como uma cobra e como o bacílico picará. Tá vendo? E quando você olha também em Provérbios 31:4, ele diz, Provérbios 31:4, ele fala: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Pegaram o contexto? Você acha que Provérbios está dizendo sobre males, sobre acontecimentos? Aqui está se referindo à bebida, por ele estar se referindo à bebida forte. Será que está se referindo àquele suco que eu mencionei lá atrás? O de Deuteronômio 11:14. Darei chuvas à vossa terra a seu tempo, e as primeiras e as últimas, para recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Ele está se falando de uma colheita. Agora, ao rei é proibido beber do verdadeiro suco. Ah, meu irmão, não é não. Eu creio plenamente que não é. Eu creio plenamente que há uma diferença do momento, daquela ocasião que está sendo mencionado. Mas, no próxima mensagem que eu estarei falando da Santa Ceia, você vai ver que quando Paulo mencionar isto,
ele está direcionando a um vinho que eles se embriagaram. Então a Santa Ceia, ela foi de fato feita, a Santa Ceia, com pães asmos. Logo na saída do Egito, você viu que as ervas eram ervas amargas. Você não vai encontrar suco, você não vai encontrar nada disso. Eu vou mencionar sobre isso, a gente vai ter um tempinho maior para falar sobre isso. E para a gente finalizar, veja em Efésios 5,18, que nós lemos: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas vos enchei do Espírito de Deus, impróprias para o consumo daqueles que seguem a sabedoria e a justiça. Então, se eu estiver falando de bebida forte, observe que eu estou tratando de bebida alcoólica, bebidas misturadas. Mas o verdadeiro sumo da uva, a verdadeira uva que é colhida ali e é exprimida e é servida, ela não contém álcool. Não tem como, né, irmão? Naquele momento não tem. Então, afirma que os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas sem causas e os olhos vermelhos são para dois tipos de pessoas: os que se demoram perto do vinho, tá vendo? E para os que buscam chacar o vinho misturado. Nesse caso, o embriagante. Então, quando nós vemos aqui em Provérbios 31:4, ele se refere àquele vinho que embriaga-se. Então eu fecho aqui dizendo: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas nas suas roupas. Espera aí, deixa eu corrigir aqui, versículo, Provérbios 31, versículo 4. Me perdoe, deixa eu corrigir aqui. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem príncipes desejar bebida forte. Então, meus irmãos, esse é o segundo tipo de vinho. Então você vai encontrar o vinho que era servido para crianças, o vinho até mesmo mencionado naquele casamento que Jesus esteve, e esse vinho que são os vinhos fortes, e aonde também nós encontramos, aonde o próprio Paulo menciona que não devíamos nos embriagar com vinho em que há contenda. Então vocês começam a compreender que tem essas duas classes de vinho. Então na próxima mensagem, dando continuidade ao estudo, estarei mencionando sobre a Santa Ceia e qual é o vinho que se deve tomar na Santa Ceia, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando, te guardando. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos abençoou e te abençoou. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, continua ajudando e guardando os teus filhos, mencionando, ó Deus, sobre o vinho, que isso possa trazer entendimento às tuas vidas. Guarda eles, abençoa eles, Senhor, fortalecendo a fé de cada um deles. É o que eu te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.